Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Shalom de Deus para sua vida. Tenha um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite nesse dia, tá certo? Esse é mais um dia que o Senhor fez, então nos alegremos, nos regozijemos nele, tá certo? E chegamos ao nosso capítulo 12 do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, sublinhados e comentados por mim. Eu sou Adriana Lima e vem comigo para essa leitura, tá bom? Seja muito bem-vindo, você que chegou aqui pela primeira vez, que Deus possa te abençoar poderosamente, que você seja conectado ao Pai através dessa leitura. Essa é a minha oração. Desenvolvendo a amizade com Deus. Ele, Deus, oferece a sua amizade ao justo. Provérbios 3, capítulo 3 e o versículo 32. Você quer desenvolver amizade com Deus? Eu quero. Espero que esse seja o desejo do seu coração também. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz que aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Em algumas versões diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vocês, né? Você está tão perto de Deus quando escolhe estar. A exemplo do que ocorre com qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver o relacionamento com Deus. Isso não acontecerá por acidente. É necessário desejar essa amizade e disponibilizar-lhe tempo e energia. Se deseja um vínculo mais profundo e íntimo com Deus, aprenda a compartilhar de forma honesta seus sentimentos, a ter confiança quando Ele pedir para fazer algo, a se importar com aquilo que é importante para Ele e a desejar sua amizade mais que qualquer outra coisa. Devo optar por ser sincero com Deus, o primeiro ponto. O primeiro elemento fundamental de uma amizade mais profunda com Deus é ser absolutamente sincero a respeito das próprias falhas e sentimentos, né? O Criador não espera que você seja perfeito, mas Ele insiste em que seja absolutamente sincero. Ah, como Deus ama a sinceridade de um coração, sabe? A Bíblia fala, fazendo um breve comentário aqui desse livro, a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus, porque ele conversava abertamente com Deus, ele era sincero, sabe? Ele não tinha reserva, ele se abria, ele rasgava o seu coração diante de Deus. Voltando à leitura, o Criador não espera que você seja perfeito, né? Nenhum dos amigos de Deus que aparecem na Bíblia era perfeito. Se a perfeição fosse um requisito para a amizade com o Senhor, jamais poderíamos ser amigos dele. É verdade, porque a gente não é perfeito, somos imperfeitos. Felizmente, em virtude da graça de Deus, Jesus ainda é amigo de pecadores. Sim, Jesus é nosso amigo, Jesus é seu amigo, é o teu amigo, é o meu amigo. Somos pecadores, mas Ele insiste em nos amar. Ele insiste em querer ser nossos amigos, né? Nosso amigo. Na Bíblia, os amigos de Deus são sinceros a respeito de quem sente, frequentemente reclamando, criticando, acusando e discutindo com o Criador. Entretanto, não parece se aborrecer com a fraqueza deles, na verdade até a incentiva. O Senhor permitiu que Abraão questionasse a respeito da destruição de Sodoma. Abraão importunou sobre o que seria necessário para poupar a cidade, negociando o número de pessoas justas. Deus também escutou pacientemente de Davi as muitas acusações de injustiça, traição e abandono. Não destruiu Jeremias quando o profeta afirmou que o Senhor o havia enganado. Jó mesmo, ele pôde expressar sua amargura durante a aprovação que ele passou. E no final, Deus o defendeu por ter sido sincero e repreendeu os amigos de Jó por não agirem com sinceridade. Deus lhes disse, vocês não foram sinceros comigo ou ao meu respeito, não da forma em que foi meu amigo Jó. Meu amigo Jó agora orará por vocês e aceitarei a oração dele. Nossa, que forte, olha só. Ele chamou Jó de meu amigo, né?
Em um estupendo exemplo de amizade sincera, Deus expressou sem reservas sua absoluta repugnância pela desobediência de Israel. Ele disse a Moisés que manteria a promessa de dar aos israelitas a terra prometida, mas não daria mais nenhum passo com eles no deserto. Deus, ele estava aborrecido e disse a Moisés exatamente como se sentia. Moisés, falando como amigo de Deus, respondeu de forma igualmente sincera: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo? Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Uau! Que nível, né? Que nível de amizade, que nível de intimidade Moisés tinha. Poderia Deus lidar com essa franqueza intensa se ele partisse de você? Sem dúvida, a verdadeira amizade é edificada sobre a transparência, sabe? O que pode parecer audácia, Deus vê como sinceridade. Deus escuta as palavras exaltadas de seus amigos. O que o aborrece são os clichês, aquelas frases previsíveis permeadas de religiosidade. Para ser amigo de Deus, você deve ser sincero com Ele e dividir seus verdadeiros sentimentos e não o que você pensa que deve sentir ou dizer. É provável que você precise confessar alguma raiva ou ressentimento oculto em relação a Deus em certas áreas de sua vida, nas quais você se sentiu enganado ou decepcionado, até que tenhamos amadurecido o suficiente para compreender que o Senhor usa todas as coisas para o nosso bem. Abrigamos ressentimentos em relação a Ele por causa de nossa aparência, formação, orações não respondidas, mágoas do passado e outras coisas que mudaríamos se fôssemos Deus. As pessoas frequentemente o culpam por mágoas causadas por outras pessoas. Isso resulta no que William Buckus chama seu rompimento oculto com Deus. Sabe, a amargura é a maior de todas as barreiras para a amizade com Deus, porque eu iria querer ser amigo de Deus se Ele permitiu isto. O antídoto, é claro, é perceber que o Senhor sempre age em nosso benefício, mesmo quando sofremos e não conseguimos entender o que está acontecendo. Livrar-se dos ressentimentos e revelar o que sentimos, porém, são os primeiros passos para a cura. A exemplo do que faziam os amigos de Deus na Bíblia, diga a Ele exatamente como você se sente, né? Confesse a Ele tudo o que te preocupa, todos os teus pensamentos, toda a tua amargura, toda a tua tristeza, até a tua alegria. Confessa para Ele, conversa com Ele. Ele está pronto para te ouvir, querido. Para nos instruir em uma honestidade sincera, Deus nos deu o livro de Salmos, um manual de adoração repleto de linguagem impetuosa, fúria, dúvidas, medos, ressentimentos e sofrimentos intensos, combinados com ações de graças, louvores e declarações de fé. Todas as emoções possíveis estão catalogadas em Salmos. Quando você lê as confissões emocionadas de Davi e de outros compositores, percebe que é assim que Deus quer que você o adore, sem reter absolutamente nada do que sente. Você pode orar como Davi: derramo diante dele as minhas queixas e conto-lhe todos os meus aborrecimentos. Estou totalmente abatido. É animador saber que todos os amigos íntimos de Deus, Moisés, Davi, Abraão, Jó e outros, defrontaram-se com dúvidas, em vez de mascarar seus receios com frases feitas. Eles os expressaram sincera, aberta e publicamente. Exprimir as dúvidas pode ser o primeiro passo em direção ao nível seguinte de intimidade com Deus. O segundo ponto aqui é: devo optar por obedecer a Deus pela fé? Todas as vezes que você confia na soberania de Deus e faz tudo o que Ele diz,
Mesmo sem compreender, sua amizade com ele se aprofunda. Normalmente não consideramos a obediência uma característica da amizade. Ele parece mais adequado ao relacionamento com os pais, com o chefe ou com algum superior imediato, mas nunca com um amigo. Jesus, no entanto, deixou claro que a obediência é uma condição para se obter intimidade com Deus. Ele disse: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. No capítulo anterior, assinalei que a palavra usada por Jesus, quando nos chamou amigos, podia referir aos amigos do rei, numa corte. Embora esses companheiros íntimos usufruam privilégios especiais, eles também estão sujeitos ao rei, têm de obedecer às suas ordens. Somos amigos de Deus, mas não somos seus iguais. Ele é o nosso amado líder e o seguimos. Obedecemos a Deus não por obrigação, medo ou imposição, mas porque o amamos. Confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Queremos seguir a Cristo por gratidão a tudo que Ele fez por nós. E quanto mais de perto o seguimos, mais intensa nossa amizade se torna. Os não cristãos, em geral, pensam que os cristãos obedecem por obrigação, culpa ou medo de serem punidos, mas a realidade é o oposto. Fomos perdoados e libertos. Então obedecemos por amor. E nossa obediência nos traz grande alegria. Jesus disse, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Glória a Deus. Observe que Jesus espera de nós o mesmo comportamento que Ele tem com o Pai, não é verdade? Que é um modelo para nosso relacionamento com o Filho. Foi por amor que Jesus realizou tudo que o Pai lhe pediu. Foi por amor, né? Foi por amor. E quem ama, obedece, vive em obediência, né? A verdadeira amizade não é passiva, ela é atuante. Quando Jesus nos pede que amemos o próximo, ajudemos os necessitados, dividamos nossos recursos, conservemos nossa vida irrepreensível, perdoemos e levemos outras pessoas a Ele, o amor estimula-nos a obedecer imediatamente. Em várias ocasiões somos desafiados a realizar grandes coisas para Deus. Na realidade, o Senhor fica mais satisfeito quando fazemos pequenas coisas para Ele espontaneamente. Elas podem passar despercebidas para outras pessoas, mas Ele as observa e as considera atos de adoração. Grandes oportunidades podem acontecer uma única vez durante toda a vida, mas pequenas oportunidades nos cercam todos os dias. Mesmo por um simples ato, como dizer a verdade, ser gentil ou animar alguém, trazemos um sorriso à face do Senhor. Deus guarda simples atos de obediência como se fosse um tesouro mais preciso que orações, louvores ou ofertas. A Bíblia diz: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifício ou obediência à sua voz. É melhor obedecer que sacrificar. Nossa, que forte. É isso, amigo. Vamos escolher obedecer, né? É muito melhor do que o sacrifício. Jesus iniciou seu ministério público com a idade de 30 anos, ao ser batizado por João. Naquele momento, Deus falou do céu: este é o meu filho amado e estou plenamente satisfeito com ele. O que Jesus fez durante aquelas 3 décadas que agradou tanto a Deus. A Bíblia silencia a respeito desse período da vida de Cristo, exceto por uma única frase que encontramos em Lucas, capítulo 12, versículo 51, que diz: então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. 30 anos agradando a Deus foram resumidos em 3 palavras: era-lhes obediente. É isso, Deus ama quem o obedece. Deus se agrada de quem obedece. Então, por que eu e você insistir tanto em desobedecer, né? Simplesmente obedeça. Outro ponto é: devo optar por valorizar o que Deus valoriza? É isto o que os amigos fazem. Eles se importam com o que é importante para outra pessoa. Assim, quanto mais você se torna amigo de Deus, mais se importará com o que é importante para Ele.
mais sofrerá com o que lhe causa sofrimento e mais se alegrará com o que lhe dá prazer. Paulo é o melhor exemplo disso. As prioridades de Deus eram suas prioridades e os desejos dele eram seus desejos também. O que me deixa tão transtornada é preocupar-me tanto com vocês. É o zelo de Deus que queima dentro de mim. Davi se sentia da mesma forma. O zelo pela tua casa me consome e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Meu Deus, que forte! O que importa mais para Deus, a redenção de seu povo? Ele quer que todos os seus filhos perdidos sejam encontrados. Esse é o único motivo pelo qual Jesus veio a esse mundo. A coisa mais preciosa ao coração de Deus é a morte de seu filho. A segunda coisa mais preciosa é quando seus filhos comunicam essa boa nova às outras pessoas. Para ser amigo do Senhor, você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor, pois Deus se importa com elas. Os amigos de Deus falam dele aos amigos. É isso, querido. Sempre quando você tiver uma oportunidade, fale do amor de Deus, fale de Jesus, evangelize outras pessoas. Tanta gente sedenta, tanta gente que precisam conhecê-lo, né? Outro ponto aqui é: devo desejar ser amigo de Deus mais que qualquer outra coisa. Os salmos estão cheios de exemplo desse desejo. Davi desejou apaixonadamente conhecer a Deus, expressando-se com palavras como anelo, eu anseio, eu tenho sede e fome. Ele ansiava pelo Senhor e declarou: há uma coisa que realmente desejo do Senhor, o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia um pouco mais da sua perfeição e do seu amor. Nossa! Em outro salmo ele diz: o teu amor para mim vale mais que a vida. Ai, Deus, o desejo de Jacó pelas bênçãos de Deus era tão intenso que ele lutou uma noite inteira com o Senhor, dizendo: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. A parte mais maravilhosa dessa história é que Deus, que é todo-poderoso, permitiu que Jacó vencesse. O Criador não fica ofendido quando lutamos com Ele, porque lutar exige contato pessoal e nos traz para perto dEle. Lutar também é uma atitude apaixonada e Deus gosta quando demonstramos paixão por Ele. Paulo foi outro homem que nutriu uma amizade ardente com Deus. Nada era mais importante. Era a sua primeira prioridade, objeto de sua total concentração e o mais importante, objeto de sua vida. Esse foi o motivo pelo qual Deus usou Paulo de forma tão grandiosa. Eita Deus! Paulo diz assim, meu firme propósito é que eu possa conhecê-lo e que possa conhecê-lo cada vez mais profunda e intimamente, percebendo, reconhecendo e compreendendo as palavras de sua pessoa com mais clareza e intensidade. A verdade é, você está tão perto de Deus quando escolhe estar? A amizade íntima de Deus é fruto de uma escolha, não de uma eventualidade. Você deve buscá-la intencionalmente. Você realmente a deseja mais que qualquer coisa? Qual a importância disso para você? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dela? Valeria ela o esforço de desenvolver certos hábitos e habilidades? Talvez você tenha sido apaixonado por Deus no passado, mas perdeu aquele desejo, sabe? Esse foi o problema dos cristãos de Éfeso. Haviam perdido o primeiro amor. Faziam todas as coisas corretamente, mas por obrigação e não por amor. Se você estiver passando por algum esfriamento espiritual, não se surpreenda quando Deus permitir sofrimento em sua vida. O sofrimento é o combustível da paixão, ele gera energia com tal intensidade que transforma o que normalmente não possuímos. Assim disse C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus. É a forma de Deus nos sacudir da letargia espiritual. Os nossos problemas não são punição, mas apelos de um Deus amoroso para nos despertar, sabe? O Senhor não está irritado com você. Está irritado por você e fará o que for necessário para trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Porém, um meio mais fácil de reacender a paixão por Deus. Comece a pedir que Ele lhe dê essa paixão e continue pedindo até que a receba. Repita esta oração ao longo do dia. Querido Jesus, mais que qualquer outra coisa,
Quero conhecer-te intimamente. Deus disse aos cativos na Babilônia: se vocês me buscarem com sinceridade e me quiserem mais do que todas as coisas, garanto que não ficarão desapontados. Seu relacionamento mais importante, não há nada, absolutamente nada mais importante que fazer amizade com Deus. Esse é um relacionamento que durará para sempre. Sabe, tem pessoas que adoram fazer amizades, né? Adoram fazer em um ano, no ônibus, em qualquer, no shopping. Sempre tá sorrindo para alguém, puxando conversa com alguém, fazendo uma amizade, trocando zap, trocando Instagram, Twitter, né? Tem pessoas que têm essa facilidade. Mas Deus, Ele é muito mais importante que você tenha amizade com Deus. Este é um relacionamento que vai durar para sempre. Paulo disse a Timóteo: algumas dessas pessoas perderam a coisa mais importante da vida. Elas não conhecem a Deus. Você perdeu a coisa mais importante da vida? Eu te pergunto agora. Você pode fazer algo a respeito. Se você tiver perdido, pode fazer algo a respeito agora mesmo. Lembre-se, a escolha é sua. Você está tão perto de Deus quanto a escolha está. Então, se hoje você está se sentindo longe de Deus, com esfriamento, paralisado com as lutas, com as coisas da vida, talvez alguém te rejeitou, alguém na igreja te entristeceu, alguém na sua família, no trabalho, na igreja, na sua fé, alguém que você tinha uma grande confiança, sabe? Mas não se perca. A escolha é sua. Você fica perto de Deus quando escolhe estar perto de Deus. E Ele está procurando, né, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele está procurando aqueles que adoram de todo o coração, como Davi. Então se volte para Deus. Escolha o caminho de Deus sempre. Pegue aí sua caneta, pegue seu papel, seu caderno, um lápis. E anote aí um tema para reflexão. Estou tão perto de Deus quanto escolho estar. Anote aí. Estou tão perto de Deus quanto escolho estar. E um versículo para memorizar está em Tiago, capítulo 4, versículo 8, que diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. E uma pergunta para você meditar, anote aí. Que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Vou repetir. Que escolhas práticas farei hoje para me aproximar mais de Deus? Né? A gente te deu, eu li agora, eu te dei essas armas, né? Quais são essas escolhas? Você orando, buscando, louvando, né? O que você precisa fazer hoje? Largue isso e corra para os pés de Jesus, querido, querida. Talvez era tudo isso que eu e você precisávamos ouvir, não é verdade? Que essa palavra seja como flecha no seu coração e encontre terreno fértil. E aplique essa palavra no seu coração. E resolva hoje desenvolver uma amizade com Deus. Talvez você não tenha nenhum amigo. Talvez você tenha poucos, ou um ou dois. Ou talvez até nenhum. Talvez você seja uma pessoa que prefere a solidão, prefere ficar sozinho do que rodeado de amigos, dependendo da sua personalidade. Eu te entendo. Tem certas personalidades que preferem mais a solidão, preferem mais, né? Às vezes as decepções da vida, as pessoas decepcionam tanto a gente, né? E você preferiu se isolar, ficar num casulo. Mas não fique não. Saia desse lugar e desenvolva uma amizade com Deus. Ele está pronto para te ouvir, Ele te entende como ninguém. Ele te entende desde o ventre da tua mãe. Ele te formou, Ele te conheceu e separou, sabe? Muito antes de você existir, Ele já sonhava com você. A Bíblia fala que até quando Ele estava formando o universo, criando a terra, formando Adão, Ele já estava sonhando conosco, sabe? Ele já estava preparando tudo para mim, para você. Então é isso, desenvolva essa amizade com Ele, que você, sem sombra de dúvida, será muito feliz.
Aproxime de Deus e Ele se aproximará de você, tá bom? Fica com Deus até o próximo áudio, se Deus assim permitir. Até a próxima. Abraço.